Olá, amigos da TV Rio Branco. Hoje é quarta-feira, 1º de fevereiro de 2017. Estamos começando mais uma edição do programa Boa Noite Rio Branco, que hoje apresento logo na abertura uma entrevista com a fisioterapeuta doutora Diana Menezes. Ela é proprietária da Bem-Estar Físio, que funciona na rua Pedro Álvares Cabral, no bairro Estação Experimental. Nós vamos fazer aqui um resgate, da história, tanto no Brasil, no mundo. A importância da fisioterapia, por muito tempo, ela foi massoterapia. Mas depois ela assume o papel principal e a massoterapia passa a ser uma das especialidades da fisioterapia, que é importante desde o peladeiro do final de semana até o atleta de alto rendimento. É importante não só a recuperação, a reabilitação, mas também ações que possam efetivamente evitar o pior. Então, a prevenção é a melhor solução, pode ter certeza. Entrevista importante, você não pode perder. Na abertura. No primeiro bloco, vamos falar sobre desenvolvimento. Eu vou entrevistar o diretor-presidente da ANAC, a Agência de Negócios do Acre, o Inácio Moreira. Tá? Falar sobre, desde a história do início, 2000, logo no primeiro mandato do governador Jorge Viana, depois passou o Binho Marques, o governador Tião Viana deu uma injeção de ânimo, investiu mais na ANAC, fazendo com que ela se tornasse de fato uma agência de fomento do Acre, tá certo? No segundo bloco, vamos falar com o Farley Bezerra. Ele é empresário e vem falar sobre 2 investimentos aqui. Um é que pode mudar para melhor a vida de quem utiliza cartão de crédito, dando mais prazo, pagando menos juros. Isso mesmo, é importante, tá? E também é outra sobre a economia de energia elétrica. Ele tem um aparelho que, de forma legal, pode representar de 10% até 50% de economia, tá? Dependendo do negócio, tá certo, que você usa. E o programa termina falando sobre a luta comunitária, isso mesmo. Eu vou conversar no último bloco com a presidente reeleita da FAMAC, a Terezinha Santana, isso mesmo, e outros convidados, inclusive o presidente da Associação de Moradores do Bairro Estação Experimental, o Júnior Evangelista, e também a DG Cavalcante. Todo mundo na mesma chapa que foi vencedora no último pleito de domingo, foi reeleita. E agora, com o apoio da Purifique, do Supermercados Araújo e do Nenos Restaurante, eu tenho o prazer de conversar pela primeira vez aqui no programa com a doutora Diana Menezes, fisioterapeuta. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo. Prazer recebê-la aqui no programa. Prazer é todo meu. Fisioterapeuta é o profissional que cuida da fisioterapia. Isso. Vamos resgatar um pouco da história da fisioterapia. A gente sabe que desde há 4.000 anos antes de Cristo já existiam algo parecido, né? Depois foi se aprimorando. Mas somente 4 anos depois de Cristo é que de fato se modernizou e criou mais corpo ainda com a Segunda Guerra Mundial. Isso. Que os governos responsáveis diretamente, os países envolvidos na guerra, precisavam de um profissional que pudesse recuperar os guerreiros o quanto antes. E aí, doutora, vamos resgatar a história. Então, a fisioterapia, ela começou, na verdade, ela é tão antiga quanto o homem, né? Antigamente, ela era vista não como fisioterapia, e sim como uma massoterapia. Ela surgiu, na verdade, de uma forma de massagens, para diminuir as dores, né? Isso a pessoa ia esfregar lá, esfregava, até diminuir a dor. E aí foi quando começou a surgir. E aí, a partir daí, veio aparecer as novas técnicas, exercícios de fisioterapia, e aí foi quando ela começou a surgir, E ela foi aparecer mesmo como fisioterapia a partir, depois que houve 2 guerras, que causaram muitas lesões, muitos ferimentos, e aí acabou que eles precisavam de adotar métodos de reabilitação para fazer com que essas pessoas feridas se reativassem, tivessem uma vida ativa novamente. E aí foi a partir daí que voltou a fisioterapia mesmo. Voltou não, foi que apareceu a fisioterapia com seus métodos. E no Brasil? No Brasil ela começou a surgir em 1929, ela, dentro da Santa Casa de Misericórdia em São Paulo, que ela apareceu, mas ela nem apareceu como nível superior ainda. Ela era nível técnico, em 1951
criaram um primeiro curso de nível técnico, né? E a partir daí ela foi crescendo, 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 e aí foi quando que em 1969, né, dia 13 de outubro, foi que ela apareceu mesmo como fisioterapia devido a um decreto de lei de 1938. Então vamos completar 50 anos já, né? Isso. E aí foi quando ela apareceu mesmo como nível superior, né? E totalmente regulamentado. Né? Está presente nos hospitais, nas clínicas, em todos os lugares. Nas equipes de futebol, nas associações. Em todos os lugares a fisioterapia ela é bem vista. A importância da prevenção, doutora? Então, a prevenção, ela é o principal, é a chave principal da fisioterapia. Porque as pessoas deixam para procurar a fisioterapia já quando está no estágio final, né? Onde o tratamento demora, né? A lesão ela demora. Então, assim, a prevenção, hoje ela está sendo um dos principais, né? Tanto na vida ativa, como dentro de um trabalho também, porque hoje nós temos a fisioterapia do trabalho, né? Na área de ergonomia. Então, nós entramos também com a prevenção dentro do local de trabalho. Quais são as principais especialidades da fisioterapia? Então, uma delas, que era a principal, agora virou especialidade, que é a massoterapia. A massoterapia, né? Todo mundo acha que um fisioterapeuta ele é um massagista, né? Nem sempre é. É uma das especialidades. Tem gente que gosta, que é a dermatofuncional, né? Que entra as áreas de massagem, áreas de drenagem, né? A parte estética, que dizemos assim, que é uma das áreas principais, né? De umas especialidades principais. E aí vem a ortopedia, né? Que entra as lesões de futebol, entra as lesões de acidente de trânsito, né? Entra vários tipos de especialidades dentro dessa. E aí vem a do trabalho, que é uma que está crescendo assim bem rápido, né? Nos locais de trabalho. Agora eles estão meio que obrigando a ter um fisioterapeuta dentro de um ambiente de trabalho, né? Dentro de uma empresa, que é justamente a área de ergonomia, que trabalhamos junto com os técnicos de segurança, né? Bem ali ao lado. Temos as neuros, né? Por conta dos AVCs, né? Os derrames mais vistos. Temos a parte de pediatria, né? Com crianças que nascemos já com problemas, né? Neurológicos desde de bebês. E aí temos o Dom Bosco, né? Que atende a área de neuropediatria. Temos a geriatria, né? Que é a parte do idoso. A parte respiratória, a parte intensiva, que é de dentro da UTI, que tem um fisioterapeuta dentro da UTI. É importante ter isso? É claro, sempre foi. Né? E principalmente agora, para você reabilitar um paciente acamado, você tem que ter um fisioterapeuta lá dentro. No caso das empresas, o que para muitos é uma despesa, pode ser um investimento, né? Com certeza. Na verdade... não uma empresa pequena, mas uma empresa de médio porte, vale a pena. Com certeza. Hoje em dia, as empresas, elas preferem investir do que perder, né? Claro. Se você investe num fisioterapeuta, num educador físico, num técnico de segurança dentro da sua empresa, você previne, né, tipos de lesões que levará um funcionário a ser afastado, que levará um funcionário a ser lesionado, e aí a empresa terá que pagar, custear com tratamentos. Né? Nesse caso, na prática, ele seria um integrante dessa equipe de prevenção e acidente de trabalho? Sim, justamente a CIPA. Né? Nós seríamos juntos da CIPA, fazemos parte da integração de CIPA. A senhora tinha uma clínica, a senhora agora disse que é apenas um consultório, que era uma sociedade na rua Pedro Álvares Cabral, na estação experimental, ao lado da casa dos seus pais. Isso. Qual o perfil da maioria dos seus pacientes? Hoje, na verdade, nós temos a grande o número de pacientes que nós temos é justamente prevenção, na área do Pilates. Né? Ou seja, as campanhas estão surtindo efeito positivo. Sim. Justamente na área que é uma das especialidades da fisioterapia, o Pilates, que ele entra como prevenção, como já um tratamento também de reeducação postural, né? Ela já previne ali a parte de reeducação postural. E também a mulherada que gosta de estética, acha que a academia não é lá o seu forte, o Pilates ele faz o que a academia poderia fazer, né? Então, o maior número que nós temos hoje lá é de Pilates. Também temos a ortopedia, né? Tratamentos de coluna, né, que também é um grande nível aí de hérnia de disco, de nervos ciáticos. Um assunto importante, ao mesmo tempo preocupante, é que, eu não diria que é incompetência nem negligência, mas às vezes as pessoas vão para a academia, sobretudo as mulheres, em busca de um corpo mais bonito,
e acabam, às vezes, por uma pequena falha do profissional que orientou ou da própria pessoa, indo parar no fisioterapeuta. E aí? É porque, assim, as pessoas acham que quanto mais você sobrecarrega o seu corpo, mais você tem objetivos, mais você tem resultados. Isso é perigoso. E muitas das vezes não é, né? Você que sobrecarregar uma coluna, você sobrecarregar uma articulação... Joelho, por exemplo. Muitas das vezes lhe traz um prejuízo. E aí o que você poderia estar ganhando, você vai perder, porque você vai ser afastado. Um fisioterapeuta, ele afasta na hora um paciente que tem lesões de joelho, lesões de coluna devido a uma atividade física, né? Não tem como fazer fisioterapia e ele não. manter os mesmos exercícios. Não. Ele sempre vai lesionar a mesma coisa. O trabalho não vai ter nenhuma eficácia. É complicado. Crianças, por exemplo. Essa área, eu não entro muito na área de pediatria, porque não é uma das minhas especialidades. Mas a criança, hoje em dia, eu conheço muitos casos, né? Eu até tive um paciente que nasceu com mielomeningocele, né? E até hoje ele tem acompanhamento de um fisioterapeuta, né? Para prevenir os tipos de lesões que ele possa ter. O que essa doença faz? Ela afeta a coluna, na verdade ela afeta a coluna, né? E ele pode perder os movimentos, né? Se ele não for cuidado. Ele faz uma cirurgia, passa por cirurgia, e aí, a partir da cirurgia, ele tem que ter todo acompanhamento de fono, de fisioterapia, né? De neuro. Isso independente de ter sofrido acidente ou não? Ele, na verdade, ele já nasce, isso já é genético, né? Já nasce com a parte, com afetação na... Mas nesse caso ele vai ter que tratar o tempo todo? Ou... Ele sempre vai ter que ter um acompanhamento. Ele sempre vai ser visto como uma criança especial. Na verdade, ele não é especial por ter uma síndrome, por ter uma doença. Não, ele vai ter justamente para não ocorrer outro tipo de patologia. Você falou acompanhamento, mas isso implica nele ser, por exemplo, um atleta? Não, em momento algum. Esse mas paciente tem que ter mesmo, os cuidados especiais. Isso, esse paciente mesmo... Hoje ele estuda numa escola, numa creche, na verdade, né? Que ele tem 1 ano e 8 meses, se eu não me engano, ou é menos. Ele estuda numa escola normal, com crianças normais, tem o mesmo tratamento que umas pessoas normais. Só que tem um acompanhamento rotineiro para ele, justamente por conta disso. Muitas pessoas afirmam, os paradeiros no final de semana, começam a jogar, não aquecem. Terminam de jogar, não fazem um alongamento. Aí se ferram. Mas aí eles questionam. E os atletas de alto rendimento, que fazem todo esse processo e também acabam parando lá na mão do fisioterapeuta? Mas eles têm todo um acompanhamento, né? Muitas das vezes é o excesso de atividade física que eles fazem, porque eles têm um acompanhamento de um educador físico também. E aí eles têm que treinar, eles têm que malhar, eles têm toda aquela rotina de antes. E muitas das vezes é o excesso que ele já tem, e aí vai parar num campo de futebol, tem que sugar o máximo deles, e aí acaba lesionando. Os peladeiros daqui, que muitos são o que eu atendo, eles têm essa falha de não alongar, de não se exercitar, eles só querem, são aqueles peladeiros, vamos dizer, de dia de domingo, né? Eles passam a semana toda sem atividade nenhuma. Domingo quer se tornar um super atleta. E aí no domingo querem fazer o que era para fazer na semana inteira, né? E acabam se lesionando e o corpo ele não aguenta mesmo. A pergunta a seguir, acho que era mais, acredito que seja mais direcionada a um outro profissional, mas a senhora pode dar uma ajuda aqui. É importante, por exemplo, atleta de alto ou médio rendimento trabalhar com uma certa gordura, ou seja, pelo menos de 10% a 12%, no sentido de evitar contusões? Então, quando um paciente chega para a gente nesse alto nível, né, de gordura, nós sempre recomendamos a ele a perder um peso, né? Porque se ele fizer com esse nível alto, né, ele sempre vai lesionar. Vai ser uma sobrecarga no corpo. Mas se tiver menos, ou seja, se for praticamente zero, ele também corre o risco. Corre o risco também. Nem 8 nem 80, buscar um ponto de equilíbrio. Varia muito de como que a pessoa... está e o exercício que ele está fazendo. O nível dela está, né? Não adianta eu ser uma pessoa super magra, né? E não ter condicionamento físico nenhum, né? E ser uma pessoa obesa e ter todo o condicionamento físico, mas tem a sobrecarga no corpo. Isso no sentido de buscar resistência, aceleração... Com certeza, força condicionamento muscular, físico... Né? Tudo, legal. Na verdade, nós trabalhamos sempre com um grupo, né? Nós nunca trabalhamos apenas com uma só. Entendi. A gente sempre trabalha com um grupo. Em equipe, né? Isso. Qual é o seu telefone?
telefone da clínica. 9988 8651. 8651. Tem um fixo? Tem, 227 2702. 2702. Rua Pedro Álvares Cabral. Isso. Pedro Álvares Cabral, Estação Experimental. Isso. Deu uma rima aí. Conversei aqui com a doutora Diana Menezes, fisioterapeuta, proprietária da clínica Bem-Estar Físio, na Estação Experimental, na Rua Pedro Álvares Cabral. Um abraço à sua mãe e ao seu pai, o meu amigo Medelix. Eu é que agradeço a oportunidade. oportunidade. De sucesso também. Sucesso, tá? Obrigada. Aliás, o Medelix vai completar mais um ano no dia 5. Ele pensa que eu não lembro, né? Dia 4, certamente, já haverá festa por lá, né, doutora? É verdade. Sucesso, tá? Obrigada. Depois do intervalo, eu volto com mais uma boa entrevista para você. Então, não precisa mudar de canal. Continue com a TV Rio Branco e com o SBT. Aqui, nós temos o melhor para você. Até já.